Ainda falando de Congresso Nacional, agora a gente vai tratar da CPI do MST. A semana foi bem conturbada para a comissão que apura o movimento dos trabalhadores sem terra. Primeiro, a base governista conseguiu ganhar a maioria na CPI após algumas trocas com integrantes do Centrão. Depois, veio a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de barrar o depoimento do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. E agora, para conseguir aprovar o relatório dos trabalhos, a cúpula da CPI espera que os partidos de centro voltem atrás na troca e indiquem novamente antigos membros. A gente convidou o presidente dessa comissão, o deputado Tenente Coronel Zucco, para falar um pouquinho mais sobre quais serão os próximos passos da CPI a partir de agora. Presidente, muito obrigada. Novamente, mais um final de semana que a gente conversa aqui na CNN. Obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Tainá. Fico à disposição e hoje já começo desejando um ótimo Dia dos Pais, aqui recebendo paidrasto, já que o meu saudoso pai não se encontra mais, irmãos, enfim. É um dia bem importante de comemoração, mas ao mesmo tempo uma semana aí que promete. Com certeza. Um feliz Dia dos Pais, então, para o seu paidrasto. Não sei se você já é pai, mas um feliz Dia dos Pais para todo mundo que está assistindo a gente. Presidente, eu já queria começar perguntando para o senhor que, diante do cenário dessa última semana, acabou enfraquecendo o trabalho da oposição dentro da CPI do MST. Como estão as negociações para o retorno, de parlamentares que eram mais alinhados à oposição? Com quais lideranças vocês estão dialogando? E eu queria saber se você acredita que tem chance de reverter o jogo agora, já que passa por uma discussão mais ampla, que a gente sabe muito bem que seria de consolidação desses partidos de centro na base de apoio do governo. Tem chance de reverter o jogo na altura que está? Tainá, é muito importante a tua fala, porque, na verdade, nós temos que entender o escopo da CPI. A CPI buscava identificar financiadores. Bem, já sabemos que tem dinheiro público voltado para financiar movimentos que não são movimentos sociais, são movimentos que cometem crime, que usam o pretexto da reforma agrária, mas estão cometendo não só o esbulho possessório, associação criminosa, dano ao patrimônio. Então, Tainá, nós temos, sim, financiadores já identificados, crimes já descobertos, movimentos ideológicos da extrema esquerda envolvidos também nesses movimentos ditos sociais. Então, a CPI incomoda. A CPI está mostrando para a sociedade brasileira que esses movimentos de nada querem reforma agrária. E isso tem um preço. Infelizmente, como tu bem comentou, nesta semana nós vimos ouvir o ministro Rui Costa, que fugiu da CPI e usou a máquina, usou o governo para esvaziar, para trocar parlamentares. Perde todo mundo, perde o agronegócio, perde a sociedade, perde a política em fazer demonstrações como esta. Mas eu acredito ainda que nós tenhamos não só um relatório muito forte, mas sim um trabalho pela frente. Nós sabemos que ainda convites e convocações já aprovadas irão acontecer, como propriamente na terça-feira o Stedley, na quarta-feira o ex-presidente do INCRA, Geraldo, na quinta-feira o ministro Fávaro. Então nós temos um trabalho a ser feito, mas logicamente que tendo a minoria, se assim permanecer, vamos acelerar com o relatório, porque como eu disse antes, não adianta nada nós fazermos um esforço, identificarmos os crimes, os financiadores e depois que a CPI entregar o relatório, voltar tudo como era antes, voltar a escalada de invasões, voltar ao governo ficar omisso ou conivente. Então a gente espera essa semana e na terça-feira já temos, como eu disse, uma convocação do Stedley e aí nós vamos saber se parte desses partidos que tiraram os seus deputados vão novamente incluí-los. Eu só queria reforçar só para, não sei se eu entendi direito, existe um diálogo com essas lideranças para tentar reverter esse cenário, trocar esses integrantes novamente? Foram 7, integrantes que foram trocados, isso acabou desfavorecendo a oposição. Existe um diálogo, então, com essas lideranças para poder reverter esse cenário? Sim, Tainá, existe. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária,
Pedro Lupion entrou em contato conosco, já está conversando com alguns líderes, sentiu também essa preocupação. Alguns deputados linkados ao agro que foram retirados, muitos sem ser comunicados, novamente estão pleiteando participar. É uma CPI que está realmente entregando. Eu cito o exemplo da diligência que fizemos agora, sexta-feira, em Alagoas, na região próxima a Maceió, onde identificamos, acreditem, um instituto de Alagoas voltado para a reforma agrária, com documentos onde eles declaram financiamento em relação a transporte, a alimentação e até mesmo a toldo, alguma estrutura para manifestações. Então, é algo muito grave, algo que será investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. Nós já fizemos uma denúncia, o relatório vai estar, como eu disse, não só com substâncias, mas com materialidades. E agora é esperar durante a semana se nós voltamos a ter a maioria, porque a gente precisa algumas quebras de sigilo, não só do STELD ou de cooperativas. Precisamos também continuar a trabalhar. Mas se assim não for a intenção, digamos assim, de algumas lideranças, ou se o governo tem tanta força assim para tentar enfraquecer a CPI, vamos entregar da mesma forma um relatório muito importante, muito responsável e que vai fazer a diferença não só para o agro, mas para uma maior segurança jurídica e segurança no campo. Presidente, a gente também tem a participação da nossa analista Thais Arbex, ela vai participar dessa conversa também. Thais, por favor. Boa tarde, deputado. Feliz Dia dos Pais para o senhor. Deputado, as circunstâncias mudaram nessa semana a partir de uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, acolhendo um pedido para que fosse retirada a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O senhor já detalhou muito bem quais devem ser os próximos passos, mas a impressão que eu tive é que essa eminente entrada do Centrão na esplanada dos ministérios, ela acaba por enfraquecer uma CPI como a CPI do MST, que tem como foco desgastar o governo ao fim e ao cabo. O senhor acredita que mesmo que haja novas trocas, mesmo que se consiga trazer de volta os deputados que saíram, a CPI terá fôlego diante desse cenário macro? Olha, eu só quero, entenda, não quero discordar, mas o desgaste é uma consequência. Nós temos um objeto muito claro. Nós precisamos mostrar que não está tendo uma política de reforma agrária, que o governo está sendo omisso ou até conivente com movimentos de luta pela terra que não querem realmente, dentro da democracia e da Constituição, fazer uma reforma agrária. Nós, em diligências, verificamos realmente um movimento ideológico. Nós temos ali a extrema esquerda imperando e manipulando pessoas que têm um sonho de produção. Nós somos favoráveis à reforma agrária, deixo bem claro. Queremos valorizar os pequenos, médios e grandes produtores. Agora, se isso desgasta o governo, desgasta porque o governo está devendo. O governo não está trabalhando com o INCRA. E detalhe, eles mesmos colocam dentro do INCRA ex-integrantes ou integrantes do MST. Agora, sendo objetivo o teu questionamento, e é totalmente pertinente, sim, desgasta muito e enfraquece, mas, ao mesmo tempo, nós estamos vendo que a imprensa, e eu agradeço a CNN, também está monitorando e verificando que esse tipo de política, esse tipo de ação não agrega em nada. Nós agora verificamos um certo movimento do agro, da Frente Parlamentar da Agropecuária, porque a CPI estava integrando. No momento que nós convocamos um ministro, Rui Costa, aí sim foi onde foi um ponto determinante para que existissem esses movimentos. E é muito triste, porque nós temos muitas coisas a perguntar para este ministro. Mas, enfim, nós temos agora essa expectativa. Se nós não tivermos a reconstrução de uma maioria, é importante salientar que nós temos requerimentos aprovados suficiente para continuar esse mês de agosto. Nós teríamos, logicamente, a intenção de perdurar, de consolidar legislações
de ter aí maior construção de projetos de lei que trouxessem mais segurança jurídica, que pautassem a questão da reintegração de posse, de uma penalidade maior para os invasores. Temos já projetos em andamento, que eu estou chamando de um grande pacote invasão zero, que será entregue. Mas concordando com a análise de vocês, sim, saiu enfraquecida por um motivo que eu discordo totalmente, mas esperamos que agora essa semana seja uma semana determinante e que o agro também, os deputados que têm essa pauta do agronegócio, possam ajudar nessa reconstrução de uma maior maioria. Presidente, posso só fazer mais um adendo, Tainá, dá tempo? A gente tem pouquinho tempo, mas dá um adendo curtinho e depois uma última pergunta a gente encerra. Rapidíssimo. Lembrando, é claro que além do PP, o seu partido também deve entrar na esplanada. Então, imagino que, neste momento, a CPI esteja tentando lutar pela sobrevivência. Não sei se eu faço a análise correta. Faz análise perfeita. Eu sou totalmente contra a entrada do meu partido. Já deixei muito claro. Respeito, logicamente, toda e qualquer decisão, mas tenho os meus posicionamentos, tenho os meus valores, os meus princípios. Não gostaria de enxergar, já conversei com algumas lideranças, que não só eu procurei, mas me procuraram, é importante salientar. Tenho um diálogo de 30 anos, uma amizade de 30 anos com o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que é o meu amigo pessoal, que também não gostaria, tanto ele quanto o general Mourão. Enfim, isso é uma outra análise, mas é importante sim salientar que há esse interesse, muitas vezes, de adentrar um governo, de construir espaços, mas eu espero que isso não afete de forma determinante essa CPI do MST, que está já entrando para a história, pois está realmente demonstrando que estes movimentos cometem crime, têm financiamento público e, principalmente, são movimentos ideológicos usados eleitoralmente. Presidente, eu até tinha mais perguntas para fazer para o senhor, mas o relógio corre, a gente vai ter que se encontrar no Congresso Nacional, a gente conversa um pouquinho mais. Muito obrigada pela sua disponibilidade e por conversar com a gente aqui na CNN nessa tarde de domingo. Agradeço muito, Tainá, Thaís, agradeço muito a CNN e fico sempre à disposição. Feliz Dia dos Pais. Obrigada, até a próxima.